Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 20 de 11 de 2025, 20 de novembro de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, às 3 horas e 48 minutos da manhã, horário de Brasília, começou a lua nova no signo de Escorpião, quer dizer, o novo ciclo, né? Começa aí, vem a lua nova em Escorpião, depois vem a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, aí vai começar de novo uma outra lua nova. Essas sequências de lua nova começa lá com a lua nova em Áries. Então teve a lua nova em Áries, depois a lua nova em Touro, depois a lua nova em Gêmeos, depois a lua nova em Câncer, depois a lua nova em Leão, depois a lua nova em Virgem, lua nova em Libra, a lua nova em Escorpião. E aí vai tendo a nova sequência até começar o novo ano astrológico, onde essa sequência vai valendo. Então tudo está valendo desde a lua nova em Áries, como vai estar valendo nas próximas, e depois tudo, é todo o conjunto disso tudo nesse nosso processo de aprendizado, de cura e de evolução de cada um de nós e do planeta, e por que não dizer do sistema solar, né, nesse nosso processo de evolução e de cura, né? Aqui a gente fala, faz a leitura sob a óptica, a perspectiva do nosso sistema solar dentro da nossa galáxia, né? Porque dentro da nossa galáxia existe centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de milhares de sistemas solares, ou por que não dizer de milhões de sistemas solares aqui, assim como existe centenas de centenas de centenas de centenas de milhares de galáxias, o universo e o multiverso. Como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Mas nós, né, para não dar um nó na cabeça de todo mundo, damos conta de tentar observar e aprender alguma coisa através do nosso sistema solar, nesse nosso processo de evolução e de cura e de aprendizado de cada um e de todo o planeta. Então, essa lua nova, lua em Escorpião, fazendo conjunção com o Sol em Escorpião, fazendo conjunção com Mercúrio retrógrado em Escorpião, fazendo conjunção também com Lilith em Escorpião, fazendo trígono com Júpiter retrógrado em Câncer, fazendo trígono com Saturno e Netuno retrógrado em Peixes e fazendo um sextil com Plutão em Aquário, certo? Em Escorpião também temos ali Vênus em Escorpião. Então você vê que a energia de Escorpião está assim exageradamente forte. Tanto o Sol quanto a Lua e Mercúrio estão ali fazendo as mesmas configurações entre eles e com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A Lua, o Sol e Mercúrio estão em oposição a Urano retrógrado no finalzinho ali de Touro, né, em Urano, na sua retrogradação. Ele estava em Gêmeos, agora está retrogradando em Touro e vai ficar um tempo em Touro, depois ele vai ter o movimento direto
e começa depois o seu movimento direto em Gêmeos por 7 anos, né? Então, essas configurações aqui todas, elas estão assim muito interessantes, porque está fazendo um trígono aqui, um triângulo aqui, muito poderoso entre esses planetas todos, sabe? E colocando assim uma energia, uma vibração e a possibilidade de uma frequência muito saudável dentro desse triângulo de trígonos, né, que forma aqui com Júpiter, Netuno, Saturno, Sol, Lua, Mercúrio, e faz uma configuração aí muito forte de trígonos. Trígonos são aspectos que são, assim, digamos assim, favoráveis, saudáveis, que facilitam e colaboram com o movimento melhor e saudável para cada um, desde que as pessoas busquem essa conexão com essas energias, com essas vibrações. Aí promover uma frequência com essas vibrações, com essas energias. A lua nova é uma lua de plantar, é uma lua de semear. Então a lua nova em Escorpião, Escorpião é uma energia do profundo, da intensidade, do intenso, do submundo. Tanto um submundo de profundo, de uma maneira profunda, de maneira saudável, quanto um submundo não muito interessante, que é o lado não interessante de Escorpião, né? O lado das traições, das mentiras, das invejas, das manipulações, dos esgotos, da podridão, do poder, né? De controlar, de manipular, então quer dizer, de trair, de mentir, entende? Então é uma força muito poderosa também nesses assuntos assim. Assim como é uma força muito poderosa e maravilhosa da transformação, da transmutação e da regeneração no interno de cada um. Lembrando que o que eu falo aqui do meu entendimento com essas histórias de transformação, transmutação e regeneração. Transformação é de fora para fora, de fora para dentro. Transmutação é de dentro para dentro, de dentro para fora. E aí acontece a regeneração em nós mesmos, no nosso ser real. Aqui, estando aqui, encarnados neste planeta Terra, que é um planeta escola e hospital de cura e de aprendizagem. Então, a lua nova, a lua é o emocional, é o sentimental de cada um. Então, as nossas emoções estão muito conectadas e presentes, totais, contidas nessa energia de Escorpião, assim como o Sol, que é o nosso ser, o nosso centro. Então, a lua nova é a conjunção do Sol e da Lua no mesmo signo. E na lua nova, né, já que é a conjunção do Sol e da Lua, o Sol está jogando luz naquela parte da Lua que nós aqui do planeta Terra não enxergamos, que é justamente a parte interna das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, além de ser uma lua de plantar e de semear, esparramar as sementes de acordo com o signo onde está acontecendo essa lua nova, é uma lua também de introspecção, de voltar para o nosso interno, observando essa parte da lua, que é o Sol está iluminando, jogando luz, que nós aqui do planeta Terra não enxergamos no nosso satélite, na Lua. Mas, através de uma meditação, de fechar os olhos, de buscar o interno em nós mesmos, nós vamos ver, observar esse emocional e esse sentimental em nós mesmos. Então, assim, qual o lado
dessa lua nova, desse interno que está sendo iluminado pelo Sol, que nós precisamos ver na gente mesmo em relação às qualidades e desafios do signo de Escorpião. Eu acabei de falar aqui do lado de desafio e do lado saudável de Escorpião. Então, que lado é esse que, de repente, com essa conjunção do Sol e da Lua, onde o Sol está jogando luz naquela parte da Lua, que nós não enxergamos aqui do planeta Terra, mas, através de uma meditação, ou fechando os olhos simplesmente e buscando olhar para o nosso interno, nós estaremos vendo esses assuntos de Escorpião, tanto para o seu lado desafio, quanto para o seu lado saudável. Percebe? Então é uma lua também de introspecção, a lua nova. E fazendo essa conjunção com Mercúrio retrógrado em Escorpião, Mercúrio é a mente, o mental, o cérebro. Então, esse Mercúrio em retrogradação em Escorpião, né, está dizendo o seguinte: vamos rever esses assuntos de Escorpião pelo nosso mental, pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Vamos caminhar de novo neste caminho que já aconteceu, já que é uma retrogradação, então está voltando para um caminho que já andou. E vamos entender o que nós pensamos, o que a nossa mente andou pensando. A nossa mente ficou com conversas e pensamentos, traíras, de traição, de inveja, de ciúme, de manipulação, de controle, de mentiras, de desonestidade, de submundo, do esgoto, dos ratos, das lacraias e dos escorpiões não saudáveis, porque o escorpião ele tem 3 fases. Ele tem uma fase que ele só fica na escuridão mesmo, nas sombras. Ele não dá conta de sair dali. Ele só fica ali na escuridão, na sombra. Ele não dá conta de sair dali. Aí depois de muito tempo, quando ele percebe tudo isso, começa a perceber que parece que tem uma outra história, ele começa a querer sair dali, aí ele vem para a luz, mas volta para a escuridão rapidamente. Aí, mais nesse processo, mais um tempo, ele resolve sair da escuridão e, quando ele começou já a perceber que existe uma claridade, uma luz, ele resolve encarar essa luz. Quando ele encara essa luz, o Sol, ele se queima. Ele se queima. E aí o rabinho dele ali, ó, a cauda do escorpião vem e crau. Porque no processo do calor, naturalmente, esse ferrão do escorpião vai até ele. E aí ele morre. Nesse processo de morrer, vem o renascimento, que é um outro assunto de escorpião. E nesse morrer, que ali, nesse processo que morre, está renascendo, acontece o processo da fênix, que é assunto de escorpião. E aí ele vai sair dessa condição de ficar rastejando aqui nesse plano da matéria, do submundo, do esgoto, e vai para um plano superior, porque aí ele se transformou em uma fênix e agora ele vai fluir, entrar no flow, ele vai voar no ar límpido, no ar que está limpo, e respirar e desenvolver um outro processo na sua vida de evolução. Percebe? Então, olha a força de escorpião. Daí essa minha leitura da transformação, da transmutação e da regeneração. Então, para quem conhece o mapa, aonde tem escorpião, naquele setor ali do mapa que tem escorpião, é onde tudo isso está acontecendo. E Mercúrio retrógrado está pedindo, a mente está pedindo para rever esses assuntos.
Você está ali nesse mundo ainda da podridão, da sujeira, do ciúme, da trairagem, das traições, da desonestidade, do esgoto, do fétido? Ou você está caminhando agora para esse processo da fênix e para esse processo de transformação, transmutação e regeneração saudável em si mesmo e com a vida? Percebe? Mercúrio está pedindo para rever mentalmente. Mercúrio rege Gêmeos. Então, através de uma conversa, de uma comunicação e dos mundos da comunicação, isso estará acontecendo. Mas Mercúrio também rege Virgem. Então, através de uma organização disso tudo aqui que está sendo observado e falado aqui desses assuntos, vai também poder acontecer a observação de todos esses assuntos através da organização dos mesmos. Entende? A Lilith está ali, ó, também em Escorpião. Lilith é a famosa lua negra. A lua, a mulher que não aceita ser submissa, quer dizer, é a energia que não aceita ser submissa, né? A Lilith é colocada como feminino, mas ela é uma energia. Então, a Lilith também tem no mapa dos homens, do masculino. Então, essa energia ali no mapa de alguém está mostrando justamente aonde acontece o não aceitar submissão sobre alguma coisa. Por exemplo, outro assunto de Escorpião é o sexo, né? Além da morte, é o sexo, a sexualidade. Então, no mapa da mulher e do homem, através dessa Lilith, está mostrando assim que, de repente, a pessoa não quer ficar ali nessa submissão na relação com alguém. De repente, não quer ficar ali na relação do alguém porque está submetido à carência sexual, por exemplo, com esse alguém, tanto a mulher como um homem, ou não quer ficar submetido a tais valores, porque Escorpião faz eixo com Touro, e Touro fala dos valores. Percebe? Vênus, que está em Escorpião, fala justamente das relações e dos relacionamentos nesses assuntos de Escorpião. E Vênus rege Touro, que também fala dos valores, tanto os econômicos quanto os valores subjetivos, já que Touro faz eixo com Escorpião. Marte, que está ali em Sagitário, que é o corregente de Escorpião, mostra justamente um movimento de libertação através da transformação, transmutação e regeneração que eu estou falando aqui de Escorpião. Então, Marte em Sagitário está falando assim, vamos nos libertar, vamos promover um movimento de liberdade e de libertação para todos. Marte rege Áries, mas é corregente de Escorpião. Então, Áries é o eu. Libra, que faz eixo com Áries, é o tu. Escorpião é o segundo signo do elemento água, que fala das emoções e dos sentimentos. Em Câncer, eu sinto as minhas emoções. Em Escorpião, eu sinto as minhas emoções, os meus sentimentos e sinto também do outro. Em Peixes, eu sinto as minhas emoções e os meus sentimentos, o do outro e dos outros, o nós. Percebe? Marte em Sagitário está falando justamente dessa libertação minha e de todos nós, porque em Sagitário tudo se expande. As ações, as atitudes, as iniciativas, que são assuntos de Marte, na regência com Áries e na corregência com Escorpião, para transformar e transmutar através dos conhecimentos da sabedoria, que são assuntos de libertação e de liberdade, que são assuntos de Sagitário. Beleza? Agora, esse Mercúrio, essa Lua e esse Sol estão em oposição ao Urano retrógrado ali no finalzinho de Touro. Então, isso é um desafio muito grande, justamente de libertação e de liberdade, porque a oposição
é um aspecto de 180 graus, onde o Sol, a Lua, Mercúrio e até a Lilith estão em oposição a Urano. E é um desafio muito forte, porque está assim, ó, frente a frente, está pedindo uma conversa, está pedindo um diálogo dessa Lua, das emoções, dos sentimentos, um diálogo desse Sol, do ser de cada um diálogo desse Mercúrio, do mental de cada um diálogo dessa Lilith, do emocional e do sentimental, que não aceita estar submisso a nada e nem a ninguém. E em relação ao Urano, que fala da revolta, da rebeldia, da revolução, da reviravolta, do diferente, do incomum, do não convencional, né? Do extraordinário, da consciência superior, porque Urano rege Aquário, é o que eu falo aqui, a consciência superior. Então, a consciência superior, no meu entendimento, é razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Mercúrio é o mental que está caminhando para Urano, quer dizer, para uma consciência superior. Quando a pessoa fala assim, eu tenho consciência e põe a mão na cabeça, ela não tem consciência, ela está mostrando que ela está olhando a razão, o lado mental, o lado desse mundo aqui do planeta Terra, do mundo mundano, que é muito bom também, muito valioso e muito importante. Não é para diminuir qualquer coisa aqui do planeta Terra, muito pelo contrário. Nós temos necessidade de estar aqui. Tanto é que estamos, enquanto acordados aqui com esse corpo e encarnados, para aprender, para curar nós mesmos, a nossa alma, nosso espírito. E Urano, na regência de Aquário, é justamente o despertar dessa consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. E ali em Touro está falando justamente disso. Vamos promover uma revolução, uma rebeldia, uma reviravolta, uma mudança extraordinária, sabe? Totalmente nova, totalmente diferente, totalmente revolucionária no sentido de revolução, promover uma evolução, uma ação que promove uma evolução. Olha a palavra evolução. Evoluir e ação. Ação que promove evolução. E aí sim é uma revolução. Porque quando muda um comando e vem um outro comando e é igual ao primeiro, então não teve revolução, teve golpe. Percebe? Aí é só uma revolta simplória. Agora, revolução leva para uma evolução. E ali, em Touro, está falando justamente isso. Vamos promover uma revolução dos nossos valores. Tanto os nossos valores econômicos. Será que a gente precisa mesmo de dinheiro? Ou a gente pode promover uma revolução tal no planeta Terra, onde tudo vai ser respeitado, o ecossistema, a ecologia, as florestas, os rios, os mares, a terra, o ar, todas as pessoas, e promover mudanças de valores, onde todos nós seremos beneficiados em todas as nossas necessidades e carências mentais, emocionais, materiais, sentimentais, espirituais, para que todos nós sejamos atendidos no planeta Terra, todos os 8 bilhões de pessoas, ou mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra, sejamos atendidos nessas nossas necessidades mentais, físicas, materiais, emocionais e espirituais. Então é a revolução. E ali essa oposição está promovendo justamente esse debate, esse discurso, essa conversa, essa fala de todos com cada um e cada um com todos. Eu comigo mesmo, eu com todos nós comigo mesmo e por aí vai. Mas não um contra o outro, porque essa oposição mostra justamente essa possibilidade de ficar um contra o outro, porque está frente a frente. Mas se existir um diálogo, uma conversa respeitosa, honesta, com consciência superior, então nós vamos nos encontrar e no lugar de ter uma trombada e um choque,
nós vamos nos encontrar através dessa consciência superior e nós vamos promover uma dança, um encontro de corpo, um encontro de alma, um encontro de espírito, um encontro de mente, um encontro de emoções, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pela nossa alma e nosso espírito, então uma consciência superior. Percebe? Então, assim, essa conjunção de Sol, Lua, Mercúrio, Lilith, em Escorpião, fazendo ali um trígono com Júpiter retrógrado em Câncer. Júpiter rege Sagitário e é o corregente de Peixes. Na regência de Sagitário está falando das instituições religiosas, das instituições acadêmicas, das instituições judiciárias. Está falando dos conhecimentos, da sabedoria e da liberdade. Então, esse Júpiter retrógrado em Câncer, Câncer é regido pela Lua. Câncer fala das mulheres, das raízes, da nossa ancestralidade, na nossa vida ancestral, tanto nesse planeta Terra como alhures. E ali, Júpiter, ali nessa retrogradação, está falando justamente disso. Vamos buscar os nossos conhecimentos para promover uma libertação deste planeta, da nossa casa, da nossa alma, do nosso espírito, na sua corregência em Peixes. Júpiter fala da liberdade aqui. Urano fala de uma liberdade muito maior. Urano fala de muito mais liberdade do que Júpiter. Tanto é que ele se rebela, se revolta e promove uma revolução. Júpiter tenta ali, de uma maneira justa, usando a sabedoria e o conhecimento, lançando flechas de horizonte em horizonte. Urano chuta o pau da barraca. Ele vem quebrando tudo. E aí é o perigo. Porque esse é o lado que, quando promove o caos, fica mais difícil. Mas se vai para a consciência superior, aí é o Júpiter muito melhor. Porque Júpiter na regência Sagitário faz eixo com Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que é para onde Mercúrio vai, para Urano, para uma revolução, para uma evolução maior. Então, nesse trígono dessas conjunções aqui com Júpiter, está mostrando isso. Vamos buscar esse caminho. Oposição e quadratura é desafio muito forte, vem e bate na porta, é muita energia. Trígono, a gente tem que buscar uma conexão com essa energia para poder, através dela, manifestar esse lado saudável de uma maneira, digamos assim, mais suave, mais saudável, onde nós temos o conhecimento e podemos promover o conhecimento. E aí, nessa conjunção, nesse trígono com Netuno retrógrado em Peixes e com Saturno retrógrado em Peixes, está falando com Saturno justamente de uma estrutura nesses assuntos da alma, do espírito e da espiritualidade. E Saturno está retrógrado, então está falando justamente isso. Vamos rever essas estruturas. Que estruturas que existem com esses assuntos da alma, do espírito e da espiritualidade. É uma estrutura verdadeira ou é uma estrutura falsa, cheia de ilusões, delírios e devaneios, que são assuntos de Peixes? Ou uma estrutura verdadeira, real, né? Vendo a realidade, porque ver a realidade também é assunto de Peixes. Netuno, que rege Peixes, está retrógrado ali em Peixes. Então está falando justamente isso. Busquem enxergar a realidade da vida neste plano e a realidade da vida na existência como um todo, saindo das ilusões, fantasias, devaneios e delírios nas relações com a vida de uma maneira geral, sobretudo se a pessoa fica buscando escapar através dos seus vícios através de álcool, através de alucinógenos, através de enteógenos, através de sexo, que é assunto
dessa lunação, dessa lua nova, através de morte, porque muitas vezes a pessoa fica buscando aí as mortes de várias maneiras, ou com ela mesma, ou querendo matar alguém, que também, sabe, é outra ilusão, é outro devaneio, é outro delírio. Entende? Então, buscar enxergar a realidade nesse trígono aí com Netuno e com Saturno em Peixes, que por sua vez está fazendo um trígono lá com Júpiter. Então, de novo, esses assuntos aqui de Peixes e de Câncer e de Júpiter e de Netuno e de Saturno e das conjunções Sol, Lua, Mercúrio e Lilith estão falando. Busquemos esse lado saudável para nós darmos conta desse desafio ali, ó, com Urano na retrogradação em Touro. E ali essa conjunção, ó, fazendo um sextil com Plutão em Aquário, que é o regente de Escorpião. Então Plutão, né? Plutão é a transformação, é a transmutação, é a regeneração profunda. Plutão está em Aquário, vai ficar por 20 anos em Aquário. Olha o que eu gravei no vídeo do dia 19/10/2024, falando Plutão em Aquário, 200 anos em 20, nada será como antes. Ali eu dou um alô, assim, mais ou menos, né? Porque o assunto é gigante, é imenso. A gente precisava falar muito mais desse Plutão em Aquário do que eu falei ali, mas já dá uma ideia. Então, reveja lá para quem não viu, ou reveja para quem assistiu, o que eu gravei em 19/10/2024, quando Plutão entra definitivamente para fazer esse movimento de 20 anos em Aquário. Percebe? E aí esse sextil com Plutão está falando justamente isso. A transformação no coletivo, na coletividade, no social, com as amizades, do nosso ser em nós mesmos e nessa relação com o coletivo de uma maneira profunda. Ó, em Aquário, consciência superior, transformação profunda nessa observação da consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo nosso ser, pelo ser de cada um, pelo ser da pessoa, a alma, o espírito. Percebe? Então essa alunação é uma alunação assim, que está acontecendo com muita energia, muito poderosa, muito dinâmica, muita força, que quem souber conectar com essas energias aqui que colaboram com essa lua nova, vai conseguir promover transformações, transmutações e regenerações na sua vida e no seu ser de maneira assim maravilhosa. E quem olhar para o desafio, porque no que olha para o desafio, já está promovendo a cura. Quando eu olho o desafio, quando eu olho para aquilo ali que para mim é desafio, e não viro as costas, mas olho e falo, poxa, eu preciso dar conta disso aqui. Eu preciso dar conta do meu ciúme, eu preciso dar conta da minha inveja, eu preciso dar conta dessa minha dificuldade X, Y, Z, seja ela qual for, da raiva, da impaciência, percebe? Da ganância, entende? Do medo, da carência, da dificuldade, seja ela qual for, minha, sua, de qualquer um, para dissolver através daquele trígono aqui no Netuno, porque Netuno dissolve as histórias, entende? Plutão transforma, transmuta e regenera. Netuno dissolve, ó, para de existir para nunca mais. Daí sair das ilusões, das fantasias, dos devaneios e dos delírios, percebendo, observando a realidade total. Porque Netuno tanto promove essas ilusões, devaneios e delírios, como promove a percepção e a observação, ver a realidade total. Percebe? Quando a pessoa percebe que ela não é esse corpo, que ela não é esse mundo, que ela é espírito. Aí ela está começando a perceber a realidade total. Então, quem se conectar com essas energias aqui legais, vão promover essas transformações, transmutações, regenerações na sua vida, muito legal. Começa o plantio hoje, nessa lua nova. Começa a percepção em si hoje,
nessa lua nova. E encarar ali esses desafios, entendendo que, no que olha para esses desafios, já começou o processo de cura, vai ser maravilhoso. Tanto em nível pessoal, quanto em nível coletivo, no planeta Terra, no sistema solar. Porque o nosso planeta aqui também faz parte do movimento todo do sistema solar. Ele não está fora, ele é um partícipe desse movimento todo do sistema solar. Percebe? No seu momento de evolução, que vai ficar ainda muito tempo. Só a era de Aquário, que para alguns astrólogos nós já estamos nela, para mim, eu ainda entendo que é processo de transição, né? Só a era de Aquário são 2000 e tantos anos. Então, 2000 e tantos anos para nós darmos contas de promover a energia da colaboração, sair dessa energia de competição e ir para a energia de colaboração, que é o que Jesus falou, que é o que Buda falou. Se você perceber, todos eles falam disso. Saiam da competição, vamos para a colaboração. Entende? É isso. Senão vai ficar aí, ó, nessa história eterna de nós contra eles, eles contra nós, e nunca vai acabar. Então, essa lua nova acontecendo hoje, 20/11/2025, que aqui no Brasil se comemora o Dia da Consciência Negra, e aí eu aproveito para fazer uma outra reflexão aqui, que eu acho que nós devemos promover a consciência negra, azul, branca, preta, vermelha, amarela, rosa, verde, marrom, lilás, incolor, entendeu? Para através dessa consciência, nesse dia, não estou falando que a data não tem que existir, não. Tem que existir a data, é legal existir a data, porque é um dia onde nós vamos desenvolver reflexões sobre todos os problemas do planeta Terra, que atinge o próprio planeta e todas as pessoas que estão nele, e os espíritos desencarnados também que estão nele. Porque no orbe do planeta Terra tem mais de 13 bilhões de espíritos desencarnados que também estão em processo de evolução. Percebe? E quando nós, os seres humanos, que dentro da escala de evolução, aspas, é o que diz que estamos num processo maior, evoluirmos para um lado saudável da história de colaboração um com o outro, por exemplo, todo o planeta Terra melhora, tudo que existe nele melhora e colabora também com esses espíritos que estão no orbe do planeta Terra, assim como eles colaboram com a gente na melhora deles. E o todo do sistema solar também. Então, hoje, nesse dia, 20/11/2025, que está aí, nessa data, promovendo uma reflexão com relação a esse movimento do movimento de consciência, da consciência negra, é um dia também de observar todos os desafios e necessidades de todos os seres humanos encarnados e de todos os espíritos do plano espiritual, de todas as nossas necessidades, de todas as necessidades de cada um. Necessidade física, mental, material, emocional, espiritual. Entende? Porque nós temos que tomar cuidado com essas histórias de datas, dia da consciência negra, dia da mulher, dia do homem, dia do pai, dia da mãe, dia do neto, da neta, do avô, da avó, da amiga, do amigo, porque o sistema que promove todas essas mazelas que existe aqui no planeta Terra, que tem um sistema maior, quem não percebeu está dormindo, precisa acordar. Tem um sistema maior que explora tudo isso no planeta Terra. Eles usam essas datas, né? Deixam todo mundo no dia comemorando e ali dentro do dia vão jogando os venenos. Entende? Aí, quem são venenos? Por exemplo, no dia da consciência, alguém vem de repente, esse sistema vai e joga ali alguma coisa contra o dia da consciência negra, que fala, que negócio é esse de ficar comemorando dia de preto? Entende? Ou que negócio é esse de ficar comemorando dia da mulher?
Ou que negócio é esse de ficar comemorando o dia do tal coisa? Por quê? Porque essas pessoas estão voltadas totalmente para a matéria. É igual quem critica a, a eco que aconteceu agora no Brasil. Essa discussão dos assuntos da natureza no planeta Terra aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas criticam, porque esses que criticam entendem que tem, assim, que derrubar mesmo as florestas para produzir dinheiro. Percebe? Acha que é um desperdício, que está gastando dinheiro para promover um evento como esse. Então a pessoa está preocupada só com a matéria, a pessoa está preocupada só com o dinheiro. Então essas pessoas que peguem dinheiro, colocam no seu prato ali, quando for almoçar, e comam dinheiro. Então tem que prestar atenção, porque o sistema usa essas datas para justamente promover discórdias e colocar um contra o outro. Aí fica aquela história, nós contra eles e eles contra nós. E na real, está todo mundo doente. Eu, você, todos nós estamos doentes, uns mais e outros menos. Entende? Então o sistema, quem faz parte do sistema em todas as suas fases, porque o sistema ele tem lá os que estão no topo do topo, que comandam todo o processo no planeta Terra e depois vai caindo. Entende? Esses milionários de países igual o Brasil, por exemplo, que acha que está lá no topo, coitado, são ferramentas para quem está no topo do topo do topo. Vou dar um exemplo aqui, vários exemplos. Por exemplo, eu conheço um sujeito que, no estado que eu moro aqui, ele comprou um barco gigante, grande, muito interessante, que para andar nos rios era alguma coisa assim, parecia uma nave de outro mundo, para andar em rio, entende? É uma coisa assim, gigante, é uma coisa, sabe? E ele fazia questão de ostentar o poder econômico dele. E aí ele resolveu ir para o litoral. Ele ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo e tal, e levou esse barco dele para lá. Aí ele volta se achando desse tamanhozinho aqui, ó. Porque o barco dele, que nos rios era gigante, lá virou um barquinho de papel, diante daqueles iates monstruosos que estavam ali, dos milionários e multimilionários do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pensa os milionários e multimilionários dos países mais ricos do planeta Terra. O que eles têm? Então esses são os que comandam. E aí abaixo desses milionários tem os ricos da classe média alta, que também se acham mais importantes que tudo. Ferramenta daquele de quem está lá no topo. Então quem é que está ganhando com isso? Ninguém. Nem aqueles que estão lá no topo do topo material, estão ganhando. Porque eles estão doentes na alma, eles estão doentes no espírito, uma hora eles vão desencarnar. E não vão levar os trilhões de dinheiro, os trilhões, as quantidades de os milhões de barra de ouro, de carros, de imóveis, de sabe lá o que eles não levam. Caixão não tem gaveta. Quer ver um outro exemplo dessa história da manipulação de quem comanda o sistema com relação às datas? Quer ver? Quando Lula é eleito a primeira vez, foi através do Lula, de uma maneira verdadeira, que começou realmente um movimento muito forte para as pessoas menos assistidas materialmente no Brasil. Foi quando as pessoas materialmente menos assistidas no Brasil começou a estudar, frequentar, formar, ter curso superior, voar, andar de avião, viajar mais pelo país. Começou, o salário mínimo começou a ser corrigido de uma maneira verdadeira. Ah, eu voto no Lula? Sim, eu voto no Lula, mas eu busco fazer uma leitura imparcial. Cara, eu sou astrólogo. Eu não sou astrólogo só desse mundo mundano, não. A minha astrologia é uma astrologia que tenta entender o mundo de uma maneira muito maior. A astrologia é uma ferramenta
Não é um dogma, dona da verdade, não. É só um caminho que, através dele, eu tento entender o todo, a existência de uma maneira muito maior, total, que nem precisa da astrologia, não precisa de nada. No que a pessoa começa a querer entender tudo de uma maneira total, ela já vai desenvolvendo outras possibilidades, outras percepções. E eu sou um aprendiz, eu estou ali, ó, no zero desse aprendizado. Percebe? Então, o Lula, quando ele ganha a eleição a primeira vez, essas pessoas que estavam ali materialmente numa situação menor começam a melhorar. As pessoas negras, as mulheres, os homens, as crianças, os velhos, os ricos, os pobres, também começam a ter uma outra visibilidade, começam a aparecer. E aí, ó, quem é que faz parte do sistema que é muito poderoso no Brasil e no planeta Terra? As mídias. A Rede Globo ficou feliz com a eleição, ou o Estadão, ou a Folha de São Paulo, ou a Veja, ou os judeus de uma maneira geral, que são os que comandam totalmente essa história das mídias no Brasil e no planeta Terra, que de repente um sujeito que nasceu no Nordeste, pobre, torneiro mecânico, vira presidente do Brasil e depois vira unanimidade no planeta Terra. Você acha que eles ficaram felizes com isso? De maneira alguma. O Lula mesmo conta a história de quando ele foi lá na Folha e foi no Estadão, que falaram para ele, você vai ser trucidado, mesmo se você for eleito. O que aconteceu com ele depois? Foi preso, foi trucidado. E aí, ó, por uma força maior, o camarada volta e está acontecendo. O que teve antes dele para dar um exemplo para todo mundo enxergar o que é a vida de uma maneira geral? Os doentes, quem está menos doente e quem está mais doente, porque até nós que estamos buscando a melhora, ainda somos doentes. Nós não estamos curados, não. Nós estamos no processo de cura e de aprendizado, planeta Terra, hospital e escola. Entende? Aí a Globo começa a fazer todo o movimento de começar a contratar mais atores e atrizes negras para participar do seu elenco. Aí ela de repente vai falar, não, mas vai lá, olha as novelas lá de antigamente, tinha negros lá. Tinha 300 brancos e 3, 4, meia dúzia de atores e atrizes negras. Porque percebeu que esse cara, esse torneiro mecânico, esse sujeito pobre que nasceu lá no Nordeste, estava ganhando a população de uma maneira geral. E através desse movimento dele, e assim como os outros no planeta Terra, que nós estamos mudando todo esse sistema. O planeta Terra, para quem não viu ainda, está mudando. Bem ou mal, está mudando. Pouquinho ou muito, está mudando. Devagar ou rápido, está mudando. E vai mudar cada vez mais, só que é um processo. É um contínuo. Percebe? Não para. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas histórias de datas para não virar o nosso contra eles. Porque essa história do racismo e do preconceito com relação aos negros existe dentro da história do próprio mundo das pessoas negras. Quem que pegavam as pessoas lá na África, por exemplo, e colocava nos navios para depois serem levadas para outros países para serem escravizados? Os próprios negros. Quem eram os capitães do mato aqui na época do colonialismo aqui no Brasil? Quem era o capitão do mato? O negro. Quem que estava no governo anterior xingando os negros? Além desse doente maior que era o representante maior, porque é um doente, né? Esse Bozo é um doente mental, emocional, espiritual, total, né? Que também precisa de tratamento, é um coitado. Então, assim, quem que estava lá no governo dele xingando os negros? Um secretário negro. Percebe? Então, quer dizer, a doença,
É tanto do negro quanto do branco, do marrom, do azul, do amarelo, do vermelho, do incolor, do homem, da mulher, do rico, do pobre. É do ser humano. O ser humano está precisando ser tratado. Quando o ser humano for tratado, ser curado, esse mundo do sistema que manipula o planeta, alhures, ó, há muito tempo que, se nós observarmos, o planeta, desde que nós conseguimos observá-lo, ele evoluiu só tecnologicamente, o ser humano continua o mesmo. Se Jesus voltar hoje, vão libertar Barrabás e mandar Jesus para ser crucificado. Barrabás é ainda o símbolo dessa sociedade doente que existe até hoje no planeta Terra. Entende? Da matéria, da espada, da guerra, do conflito, do confronto, da agressão, da agressividade. Percebe? Então, assim, nós temos que prestar muita atenção, porque é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado. Não estou falando que não tem que ter festa, não tem que comemorar, não. Vamos comemorar de maneira inteligente, com dança, com canto, com arte, com cultura, com conversas sábias, inteligentes, mas sem tomando cuidado para não entrar na manipulação desse povo. Entende? Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que prestar muita atenção nisso, porque a imagem apresentada é uma, mas atrás, lá nos bastidores, a história é outra. Olha o Obama, Barack Obama. Quando ele foi eleito, eu fiquei todo feliz. Falei, nossa, que legal, né? O negro foi eleito no país mais racista do planeta Terra. Eu acho que era mais racista até do que a própria África do Sul, não sei. Mas, ou tão quanto. Agora, vai pesquisar o governo Obama. O governo Obama, ou desgoverno, foi o cara que mais jogou bomba no planeta Terra. Ele conseguiu jogar mais bomba no planeta Terra do que os dois governos Bush, pai e filho. Foi o cara que mais promoveu guerra no planeta Terra. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença dos democratas para os republicanos nos Estados Unidos? Nenhuma. Eles só ficam disputando quem é que está no poder. Quem é que vai manipular? Quem é que vai controlar? Olha o que esse outro louco que está ali agora, o Trump, fala do prefeito que foi eleito em Nova York. Falou assim, os judeus verdadeiros têm que encontrar esse prefeito muçulmano. E aí parece que esse prefeito muçulmano, será que realmente é uma história nova que está aparecendo aí? Eu quero que seja. Mas ou é mais um Obama nessa construção toda? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história aí. Eu, branco, do jeito que sou, com essa aparência, sou discriminado todos os dias andando na rua. Por branco, por preto, por rico, por pobre. No outro trabalho que eu desenvolvo, né, que eu trabalho com vendas de tecidos, eu entro em fábricas de roupas, entro em lojas, varejistas, atacadistas, e percebo essa discriminação. Esse mundo aí da moda, que vocês percebem esses desfiles, fashion, todo colorido, com música, assim, os assim, cabeça aberta são os modelos, a maioria, né? E os estilistas, os donos das fábricas, a maioria, estilista, costureiro, representante, modelos, é tudo ferramenta para eles ganhar dinheiro, só estão olhando grana. Eles não, quem vê os desfiles acha que dono de fábrica de moda tem cabeça mais aberta. Tem nada, a grande maioria, 95%, está voltada ali só para o vil metal, só para o dinheiro. Total, grana. Ele quer grana. Eu já fui discriminado por uma pessoa conhecida, que é negra. Eu tinha ali um movimento ali tranquilo ali na família, na casa, achava que eu estava de boa ali, que eu estava sendo bem aceito. Não pelo pai e pela mãe, que são pessoas realmente grandes espiritualmente, tanto o pai como a mãe, mas os filhos não deram conta dessa pegada, não entenderam. E aí a irmã e o irmão estavam conversando, e eu me aproximo, e a irmã fala, olha, você sai daqui que isso aqui é conversa de preto.
Então não falou assim, olha, você dá licença que a gente está tendo aqui uma conversa particular e a gente queria, só eu e meu irmão. Não. E o irmão ficou calado. Se ele ficou calado, ele foi conivente com o que a irmã falou. Ou quando eu, na adolescência, fui discriminado, recebi um preconceito do Gilberto Gil. Gilberto Gil veio dar um show na cidade que eu moro, eu vivia indo em todos os shows ali, adolescente, vi o Gil entrando nesse ginásio quando ele ia dar o show, corri lá, né? Corri lá, falei, opa, eu tô sem grana mesmo, né? Eu vivo dando um jeito de entrar aqui e tal. Corri lá e já entro com ele para ver o show dele, porque eu tava. Naquela época ele tinha um cabelo Black Power, que ele fazia uma figura de uma estrela no cabelo dele, todo colorido, todo lindo, maravilhoso, né? Naquela época, assim como hoje até é, o Gilberto Gil, né? E eu vou e abraço ele, adolescente. E eu lembro que eu olhei para ele assim, Gil, tô muito afim de ver seu show, cara. Me coloca aí para dentro, deixa eu entrar aí com você. Ele olhou para mim e falou assim, você é branco, se vira. Então ele não falou assim, pô, meu irmão, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar para você ganhar dinheiro, comprar um ingresso, vai pedir para seu pai, para sua mãe. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, você é branco, se vira. E eu ali, ó, no automático, nem prestei atenção porque ele falou, sabe, caguei porque ele falou, porque eu já conhecia ali o lugar, eu vivia em shows ali, e lembrei da entrada dos jornalistas, dos repórteres que cobriam o show, que sempre iam ali, né, fazer as matérias depois pro show. Corri lá nessa entrada que era do lado, mas tinha uma divisão ali, corri e encontrei com jornalistas e gente da cultura que eu conhecia, falei, ó, deixa eu entrar aí que eu estou muito afim de ver esse show. E aí, alguns jornalistas, eles carregavam muitos equipamentos, você pega esse equipamento e entra com a gente. Então, você vai fazer parte da equipe, você ajuda a gente um pouco, depois você curte o show. Então, eu fui, ó, trabalhei. E aí, fui ver o show, curti demais, cantei demais, dancei demais, namorei demais, que a gente sempre acaba dando sorte de conhecer umas meninas bacanas para dar uns beijos, uns abraços e ficar mais feliz aí, né, nessa relação de amor que pode existir entre os seres humanos, entende? Agora, eu tenho certeza, eu fiquei sabendo que o Gilberto Gil mudou essa concepção de vida dele, né? Porque parece que ele casou com uma mulher branca, então, né, deve ter realmente mudado. Mas já naquela época, na época desse show, ele almoçava na cidade em um restaurante macrobiótico, né, onde a proprietária desse restaurante macrobiótico era branca, 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 branca total, quase transparente, tão branco que era dos olhos claros, muito claros. Então é interessante, né? O cara vai lá comer uma comida macro, né? Toda natural, né? Porque eu sou vegetariano, entende? Então eu entendo esse processo todo. Então, comer uma comida toda natural, toda linda, toda saudável, de uma mulher onde a proprietária do restaurante é branca, né? O filho dela, que era um percussionista que o Gil conhecia, é branco e fala aquilo para mim na hora de eu pedir ali para ele deixar eu entrar para ver o show. Acho que ele fumou maconha estragada no dia e deve ter mexido com os neurônios dele, aí ele falou uma bobagem dessa. Mas o que eu fiquei sabendo é que parece que ele assumiu o racismo e o preconceito que ele tinha com os brancos e corrigiu isso na vida dele. Que bom, maravilha, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte com isso tudo é o quê? Que todos nós somos doentes. Eu também já fiz um monte de merda na minha vida. Eu também já promovi um monte de mazela na minha vida. O lance é a gente olhar para isso e corrigir isso na gente, curar isso na gente. E para aquelas pessoas que não dão conta de perceber, nós que estamos buscando nos curarmos, nos corrigirmos, aprendermos, desenvolver uma evolução para o bem, para o saudável, para o feliz, para o amor, para nós, colaborar com os outros que estão com dificuldade. Eu arrependo demais de muita coisa que eu fiz, muito coisa que eu falei, que eu escrevi, que eu fiz até pouco tempo, não tem muito tempo não. Há pouco tempo mesmo eu mandei um textão para uma pessoa aí que foi uma merda. Entende? Já astrólogo, já gravando isso aqui. Quando eu leio aqui os mapas todos os dias, eu estou lendo para mim também, porque eu também estou nesse processo de aprender, de cura. Eu também fico nervoso, fico impaciente, fico com raiva, fico com ciúme, talvez fico com inveja. Eu acho nojento a inveja, espero que eu não tenha, mas quem sabe eu estou tendo e não estou percebendo.
Percebe? Então, mas assim, nós que dentro desse 100% de população, que somos 0,5%, porque 99,5% da população encarnada no planeta Terra está totalmente perdido e mais doente. É 0,5%, 40 milhões desses 8 bi, é que estão assim querendo pegar um caminho de melhora. Pegar o caminho, não quer dizer que melhorou, não. Mas nós que já entendemos que pô, tem um caminho ali, vamos tentar trazer, porque 40 milhões de pessoas é muita gente. Então, a gente falando, sobretudo com a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos esparramar melhor essas ideias. Quando eu falo do Bozo, eu falo das coisas dele, muita coisa que eu posto, lá no fundinho tem um incômodo, porque eu tenho dó desse cara. Né? É um cara que está doente total, ele e essa quantidade de pessoas que acompanham esse tipo de entendimento no Brasil e no planeta Terra. São doentes, eles são mais doentes do que a gente. Então não adianta ficar nesse nós contra eles e eles contra nós. Não vai adiantar, não vai melhorar. Do jeito que a gente percebe que a gente está doente, tem que melhorar e eles não perceberam, vamos colaborar para que eles percebam. Eu nasci no Líbano. Olha essa guerra eterna lá de judeu e árabe que nunca acaba. Quem está ganhando com aquilo? Quem ganha são os fabricantes de armas. São os fabricantes de metralhadoras, de bombas, de bala, de fuzil, de revólver, de não sei o que mais. De avião de guerra. Olha lá o sofrimento daquelas pessoas. Essas pessoas que externamente todo mundo acha que elas não estão sofrendo, tem uma hora que a vida pega elas. E elas sofrem horrivelmente. E aí, né, vão ter que tomar aí os químicos para ver se dá conta, porque não vão melhorar com os químicos. Os químicos não melhoram. Os remédios não melhoram. Os remédios, eles fantasiam a história. Eles jogam a névoa ali que parece estar, mas não melhora não. Eles estão anestesiando a pessoa, a mente da pessoa, para que racionalmente ela não perceba ela. Mas quando o efeito acaba, vem o sofrimento. E depois que desencarnar? Como é que vai ser a enxergar toda a realidade dela aqui? Como é que ela foi aqui com ela mesma, com as outras pessoas e com o planeta? Aí, minha irmã e meu irmão, aí o sofrimento é forte, é poderoso. Então vamos fazer desse dia de consciência negra, consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Vamos reconhecer as nossas mazelas, as nossas podridões, as nossas feiuras, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas carências, e vamos buscar cura. Cura na natureza, andando na floresta, pisando na terra, tomando banho de cachoeira, tomando banho de cachoeira, de mar, respirando ar puro, buscando essas tecnologias que são muito legais aí da era de Aquário, para desenvolver veículos que vai parar de poluir o planeta Terra, para desenvolver condições tecnológicas onde todos vão melhorar. Olha lá o que eu gravei no vídeo do dia 19/10/2024, Plutão em Aquário, 200 anos em 20, nada será como antes. Eu dei uma palhinha ali, olha lá, assiste lá, porque esse vídeo já está longo, o outro já foi longo também, então não vou repetir aqui, mas dá uma olhada, entende? Eu não fiquei aqui falando mal dessa pessoa que eu conheço, vamos dizer conheci, porque está afastado, né? Ou do Gilberto Gil, não. Eu estou contando uma história de um momento que essas pessoas, na dificuldade delas, vacilaram. Assim como eu, em muitos momentos meus, muitos, talvez são centenas de dificuldades minhas, também vacilei feio. Principalmente aqui, ó, no verbo, na escrita, na fala, no que eu falei. Ontem mesmo eu participei no texto ali de uma menina que eu acho bacana de ficar olhando no Instagram, que é a Duda Rodrigues. E ali eu acabei
comentando também em cima de um lance que ela postou ali, outras pessoas postaram, tal, alguns entenderam, outros não. Eu acho que ela entendeu, porque ela é muito sensível, muito inteligente, né? Percebe muito, ela é de uma, acho que faz parte desse, eu não conheço ela pessoalmente, então eu estou falando pelo que eu vejo ali, né? E me parece ser uma pessoa assim, muito gente boa, muito sensível, que também viveu na carne e na vida pessoal dela muita coisa forte. Então, me parece uma pessoa, muito gente boa, que está nesse meio por cento aí dos 100% das pessoas, dos 8 bilhões de encarnados, que entenderam que tem uma outra estrada, tem um outro caminho, percebe? E ali eu participei ali de algumas falas ali também, nesses assuntos ali que eu estou falando. Então, assim, entende? Eu não sou alguém, digamos assim, mestre evoluído. Eu sou um aprendiz, entende? Mestre, para mim, dos que eu entendo, é Buda e Jesus. Dos que eu entendo, às vezes eu estou errado, né? Buda e Jesus. Eu sou um aprendiz. Depois tem os professores. Os professores são assim, Chico Xavier, Osho, Krishnamurti, Sadhguru, Yogananda, entende? Alguns outros aí, Sai Baba, que eu não li, não conheci, não estou falando, mas mais ainda, vai lá nos Vedantas, lá, que você vai ver, assim, muito mais leituras, muito mais informações, até assim, antes de Buda, que estão se mostrando o real do real da história. Percebe? Então, assim, é por aí. É por aí. Vamos sair desse nós contra eles e eles contra nós, que não ajuda, não colabora. Nós temos que comentar os assuntos, conversar as histórias, desenvolver conversas, diálogos, para dar conta de resolver os problemas das necessidades de todos nós encarnados aqui nesse planeta, escola e hospital em evolução, para que todos nós possamos evoluir, entende? Principalmente resolvendo aquilo que, pelo menos no lado material, que no primeiro momento pode ser resolvido de uma maneira mais rápida e de um movimento, de uma melhora emocional e espiritual que é paulatina, entende? A evolução, ela é súbita, mas ela é individual, ela não é coletiva. Mas, no que melhora a vida material, no que todo mundo está vivendo com dignidade, morando numa casa saudável, limpa, confortável, vestindo de maneira confortável, podendo passear no planeta de forma tranquila, pacífica, em paz, sem medo, entende? Podendo se relacionar um com o outro sem medo, podendo deixar cada um viver como quiser, sem medo, porque isso tudo aí que promove essas mazelas são os medos, os medos, os medos de cada um. Medo do sujeito de perder o dinheiro, medo do sujeito de perder a namorada ou o namorado, medo do sujeito de perder o cargo ou status que ele tem de doutor, de diretor, de gerente, de chefe. Aí as pessoas ficam presas nesses, percebe? Nesses lances que não existem. Eles não existem, cara. Nós temos a responsabilidade com essa vida e com esse mundo. Eu tenho que ter responsabilidade comigo, no que eu tenho responsabilidade comigo, no sentido de me cuidar de uma maneira muito saudável, eu começo a ter responsabilidade com tudo e com todos e querer cuidar de tudo e de todos de uma maneira muito saudável e honesta. Muito honesta. A pessoa que fica fazendo barulho aí na cabeça dos outros, com carro de som ligado, com festas na casa, desrespeitando o vizinho, está nesse mundo aí de atrapalhar a qualidade de vida no mundo. Os corruptos. Tem gente mais doente do que um corrupto. Tem gente mais doente do que esse povo ganancioso, que é muito mais materialmente.
Olha, nem ganância espiritual presta. Sabe? Porque quando tem o despertar, ele não é um viraceiro, ele está no flow, em relação a todos, em relação a tudo e a todos, em relação a si mesmo, a si mesma. Sacou? Bom, eu espero ter colaborado, contribuído com tanto a fala do mapa, do dia, do início da lua nova, quanto essa conversa toda. Espero ter colaborado, somado, contribuído. Se você quiser saber mais pela astrologia, tem que fazer o seu mapa. Procure uma astróloga ou um astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto. Eu não atendo ligação de número que eu não conheço. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer um diálogo. E aí sim eu vou buscar uma conversa para eu explicar em detalhes como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astrologia mundial, astroterapia e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia, tá bom? Eu vou colocar aqui no rodapé desse vídeo um texto lá que é só para chamar a atenção mesmo, que é para provocar essa postagem desse vídeo aqui. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais, valeu.